Eu não sei quem criou a ideia de que bolo é o símbolo máximo do festejo do aniversário. Não sei de onde essa cultura surgiu. Sei, porém, que sou muito agradecido a quem a inventou. Porque ter um bolinho ou um bolaço em momentos felizes é uma coisa fantástica. Olha o tamanho desse bolo. Bolinho. Bolaço. Meu Deus, que bolo gostoso. E eu vou falar a verdade. Pegue o seu bolinho, porque o Santista merece um bolo gostoso desse neste belo dia. Um bolo que sonhamos por muito tempo, por um momento que sonhamos por muito tempo. Um dos piores laterais esquerdos que já vestiram a camisa do Santos, mas que por algum motivo, mesmo sendo incapaz de defender qualquer jogador da história da humanidade, durou 5 temporadas e meia por aqui. Adeus, Felipe Jonathan. Até nunca mais. O tamanho desse pedaço de bolo, meu Deus, é muito grande. É equivalente à vontade que eu tinha de que ele saísse do clube. Essa é a realidade. Maravilhoso. Bom, Felipe Jonathan se despediu do Santos nesta gloriosa, maravilhosa, incrível, histórica quarta-feira, que foi, curiosamente, o dia em que Marcelo Teixeira também deu coletiva de imprensa na Vila Belmiro sobre os seus 100 dias de mandato. E aí ficou provado que ele me assiste. Nota do editor, que sou eu. Nada tá provado, é só uma piada, antes que alguém leve pro lado errado. Mas eu explico por que eu fiz esse comentário. Matéria no Diário do Peixe, que começa com uma informação muito importante. Santos vai manter 50% dos direitos sobre Felipe Jonathan. 2 pontos, abre aspas, ciclo esgotou, fecha aspas. Porque semana passada eu fiz um vídeo, exatamente com esse nome, sobre fins de ciclo. E era sobre o Felipe Jonathan e o Morelos. E acabou o ciclo do Felipe Jonathan, né? Vamos até pegar a aspa inteira do Marcelo Teixeira, porque ele fala assim, ó. Nós mantivemos, e ele foi importante, útil na campanha do Paulista. Começou bem, inclusive, e aí ladeira abaixo. Nós também temos que entender que há prazo de ciclo. O ciclo do Felipe Jonathan esgotou. Talvez pelo lance na final contra o Palmeiras ou não, esgotou. E, enfim, já tinha esgotado, a permanência poderia ser útil tecnicamente, poderia não ser benéfica. Entendemos que essa troca, tanto o Escobar, teremos vídeo sobre ele, claro, quanto o Jonathan poderiam respirar novos ares. Isso está no padrão do teto salarial, tal. O ciclo já tinha esgotado. Né? O lance contra o Palmeiras, em que ele erra, vocês sabem de que lance eu estou falando, ele não bica, não faz falta, não faz nada, não protege, enfim, é só simbólico de um ciclo que já havia acabado há anos. E que foi adiado, na verdade, né, ou a permanência foi prolongada, pela lesão do ano passado. E aqui a gente não deseja lesão a ninguém, a gente deseja sempre a recuperação, e que bom que se recuperou e vai respirar novos ares e tudo bem. Mas eu acho, algo me diz, que o time do ano passado obviamente era desastroso, mas ele não ia continuar no time, eu acho. Já haviam boatos e notícias de times procurando. Eu acho que ele só teria ficado no passado, caso não tivesse se lesionado, se realmente ninguém fizesse uma proposta minimamente boa. Porque não dava mais. E já não dava há algum tempo. É só a gente pensar, e claro que esse lance contra o Palmeiras vai ficar marcado, mas no outro jogo contra o Palmeiras, lá em 2021, em janeiro, vocês sabem qual, ele pediu 7 vezes, informações de dentro do clube, que a gente já ouviu, de várias fontes, 7 vezes pro Cuca para ser substituído. Numa final de Libertadores. O cara pediu para sair. Não era lesão. Podia ser cansaço. Mas, cara, olha pro banco. Vê que você não tem reserva. É só lembrar quem entrou. O Wellington Tim. É o jogo mais importante da sua carreira. Dificilmente, cara, você vai, não pelo Fortaleza, mas é porque é difícil você chegar numa final de Libertadores. Não acontece toda hora. Dificilmente você vai ter um jogo desse tamanho de novo. Pedir para sair, sabe? É um cara que, de novo, também já ouvi de diversas fontes dentro do clube. Na pandemia, quando volta a torcida, ele reclama. Ele comenta, a torcida tem pressão, prefiro jogar sem. É um cara que foi noticiado, que alegou que o salário era baixo para não ter que pagar advogado num processo aí que eu honestamente não lembro qual é, não tem interesse também. Tipo, não dava. O ciclo
já tinha acabado. É um cara que não queria estar aqui e a torcida não queria. E é só a gente voltar no Santos Inter de Limeira, é a penúltima, a última rodada, sei lá, da primeira fase do Paulista desse ano, que eu falei no vídeo lá e sempre falo aqui. Se tem uma coisa que funciona na Vila Belmiro, é a instituição vaias unânimes. O que é essa instituição? É quando um jogador na Vila Belmiro irrita tanto a torcida que todo mundo vai. Não é um setor mais corneta aqui, um setor mais corneta colar, ou sei lá, não quero nem nomear setor para ninguém ficar chateado. É quando todo mundo vai. E contra a Inter de Limeira, todo mundo vai ao Felipe Jonathan. Ninguém aguentava mais. E foi uma partida realmente horrível e ele não se recuperou, né, até a decisão. Só não dava mais. Inclusive o anúncio foi feito por ele, né, no Instagram. Claro que já viam notícias há algum tempo, mas o Santos no momento que gravo, 4h01 da tarde. Aí, 4h01? Vai começar Manchester City e Real Madrid, eu gravando aqui. Vou correr pra lá. Mas o Santos ainda não tinha anunciado, pelo menos nesse momento. O Felipe Jonathan postou no Instagram. E aí tava lá, né? Tá lá no texto dele, do Instagram dele. Que ele é o quarto lateral esquerdo com mais jogos na história do clube. E eu quase tive um treco aqui, porque não pode ser. Nunca funcionou. Por que nunca funcionou, eu falo? Porque você, primeira coisa você fala, mas em 2019, correto, o Jorge era o lateral esquerdo. O Felipe era utilizado pelo São Paulo como um meia, um ala, mesmo com um lateral atrás. Ele segurava a onda do Jorge, né, que não precisava subir tanto, ele ia lá pra frente. Em 2021, com o próprio Carille, ele era utilizado como ala e como meia, aliás, mais como meia, porque o Braga jogava na esquerda naquela época, num 3-5-2. Os melhores momentos deles no Santos não foram de lateral, porque como lateral ele compromete muito e como meia nem tanto. Porque ele de fato é um cara muito mais ofensivo do que defensivo. E aí tá o ponto. Como lateral ele precisa marcar. Eu fui contar, foram 5 vídeos, contar entre aspas, né? Eu só joguei na busca do meu canal, Jonathan, na busca para ver quantos vídeos sobre ele em específico eu tinha feito e tem o nome dele. Por exemplo, esse sobre fim de ciclo da semana passada, não tem o nome dele na busca, no título, e aí não aparece na busca. Foram 5 vídeos só mostrando falhas dele. E eu sei que são mais, porque em vários vídeos táticos pós-jogo, eu tinha que ir lá, o Santos tomou um gol porque houve um cruzamento na segunda trave, e aí ele tava olhando para lá, só que a bola tava aqui, o jogador aqui, ele tá olhando para lá, a bola passou pro gol. Eu lembro, por exemplo, contra o Olímpia, contra o Libertad, que a gente é eliminado na Sula com o Diniz, e ele falha, e tem, né, lá o vídeo falando, pô, mas de novo, esse cara fez isso e tal. Enfim, se eu tô errando o jogo, mas tem vários. Então, assim, toda hora a gente tem que bater na tecla e ele não evoluiu. E é por isso que eu considero o ciclo encerrado. Também pela situação com a torcida, mas porque ele não evolui. Ele não consegue melhorar os pontos fracos. Ele continua muito ruim na marcação. O cruzamento dele, que às vezes funciona, ele sabe cruzar, não tô falando que não. Mas é sempre do mesmo lugar. Aqui tá a linha de fundo, aqui tá o meio campo, aqui tá a beira da área. Ele para aqui. Ele não passa dessa linha. Ele sempre cruza daqui, ó, para a área com a perna esquerda, às vezes com a perna direita, que é um grande erro, mas enfim, pelo menos sabe chutar com as duas pernas, eu não sei. E ele sempre joga nesse mesmo padrãozinho. Por exemplo, outro padrão que me irrita muito, ele sempre tenta uma caneta no setor defensivo. É o que o Rainer fez na final, o Felipe Jonathan faz constantemente, só que tentando driblar no campo defensivo. E ele perde a bola, acho que um dos gols da Inter de Limeira naquele jogo começa com um erro desse. É um cara que erra e não observa os próprios erros. Isso me incomodou sempre na existência do Felipe Jonathan no Santos Futebol Clube. Por isso, sim, celebro a saída dele. Porque pra mim não tem a menor condição. Nunca teve. Fim de ciclo. E pra acabar o ciclo, essa vocês vão gostar. Que transição, hein? Pega a mala e vai embora. Pode ser a mala da Golcase. Tem até o nome já, ó, é Felipe. É meu xará. Felipe. Aqui tem o símbolo do Santos, lá pro Fortaleza, recomendo que você não leve essa. Mas, se você for pra Fortaleza de férias, você que me assiste, faz sua mala, bota seu nome, símbolo do Peixão, na Golcase, o QR Code tá na tela, você tem lá promoção, tem desconto e leva um brinde ao comprar essa belíssima mala. Viaja pra Fortaleza, viaja pra Amazonas, né, pra Manaus pra ver a Série B, pra ver, pra Florianópolis ver Santos e Avaí. For viajar, já se prepara com a Golcase, personalize sua mala da Golcase, seja feliz, tem desconto com o cupom Eu Vim de Santos, o link tá aqui na descrição. Maravilha, faça isso. Pois bem, vem o Escobar no seu lugar, e aí você pode falar, pô, mas a gente não lucrou com uma venda do Felipe Jonathan? E eu te respondo, depende do seu ponto de vista. Entendo que ele já foi procurado outras vezes, vimos notícias do próprio Fortaleza em situação anterior, do Grêmio e tal. Diz a lenda do Fenerbahçe, mas uma vez eu fui pesquisar, apurar essa aí
disseram que mais o nome do time foi utilizado que de fato procurou, mas enfim, tudo bem. Mas as propostas nunca foram de valores altos, isso é um fato. Hoje, com o contrato dele por acabar, daqui a alguns poucos meses ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube, inclusive Fortaleza. Então o Santos percebeu que não ia conseguir vender por um bom preço e se renovasse, talvez não fosse vender por um bom preço do mesmo jeito. Você renova para vender lá na frente, para evitar o pré-contrato, talvez não fosse lucrar. Então o que o Santos buscou? A manutenção desse 50%. Veio com uma surpresa, né, nessa coletiva do Marcelo ele citar esse 50%. Porque talvez ele brilhe no Fortaleza. E, cara, eu gosto do Fortaleza, eu acho um time super legal. Tomara que dê certo lá e que se for vender, venda por um bom preço. O futebol que ele tem hoje não daria um bom dinheiro pro Santos. Então, mantendo esse 50%, né, como o Marcelo falou, a gente espera que seja isso mesmo. Não que eu esteja duvidando, né, que de repente na assinatura de contrato tem algum número diferente e tal. É uma coletiva, ele fala ao vivo ali, talvez ele erre o número, mas 50% me parece um número plausível de ser acertado. E aí o Santos pode faturar. Então há a chance de faturamento lá pra frente. Isso é importante. Sobre o Escobar a gente vai ter um vídeo sobre ele, é claro. Não me parece uma contratação que solucione muitos problemas, nem de grande destaque. Inclusive não me agrada muito. Mas o Santos pode faturar lá na frente e ainda leva um jogador. Por isso que eu prefiro focar no fim de ciclo. Na percepção de fim de ciclo, há um lucro aí. Só não dava mais. E você para de ter o Felipe falhando agora. Sendo o Escobar, sendo o Rainer, sendo o Souza, que eu acho que é um futuro brilhante, não sendo o Dodô preferencialmente, mas enfim, se entrar e joga bola, tudo bem. A gente tem que pensar no seguinte ponto. Ah, mas e se eles forem piores que o Felipe Jonathan? Ah, o Rainer aí, ó, entregou na final. Ah, e se o Escobar for ruim e continuar falhando? Acontece, não é isso. Mas a gente tem que lembrar e evitar o que aconteceu na lateral direita. Olha lá, saiu o Vitor Ferraz, piorou. Saiu o Madison, piorou. Saiu o Auro, piorou. Agora que foi melhorar, tem que ter uma contratação boa. Tem que acertar. O erro não é perder o jogador. O erro na direita foi contratar jogador pior. E aí tem uma lista enorme de jogadores piores, principalmente ano passado, né? A questão da esquerda agora é ter alguém melhor. Eu acredito muito que o Souza é melhor. Acredito muito que o Santos não vai cometer esse erro e vai cometer um estudo melhor para achar um lateral esquerdo que supere essa ausência. Não sei se é o Escobar, mas essa é uma outra discussão para outro vídeo. Comi meu bolinho, vou comer o resto agora. E é isso aí. Boa sorte pro Fortaleza, boa sorte para nós.